em continuação ao Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 18, verso 1, e vamos ver a sequência. O título do capítulo é O Senhor Balarama mata o demônio Pralamba. Shri Shukavacha Atha Krishna Parivrito Gyativir Muditatmabhi Anugiyamano Niyavishad Vrajam Gokulam Wanditam. A tradução é a seguinte: Shukadeva Goswami disse, rodeado por seus bem-aventurados companheiros, que viviam a cantar suas glórias, Sri Krishna, então, entrou na aldeia de Vraja, que era adornada de rebanhos de vacas. Continuando 2. Enquanto Krishna e Balarama desfrutavam a vida em Vrindavana, como se fossem vaqueirinhos comuns, o verão, pouco a pouco, começou a despontar. Esta estação não é muito agradável para as almas corporificadas. Significado. No capítulo 18 de Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, Srila Prabhupada faz o seguinte comentário. O verão não é muito bem-vindo na Índia por causa do calor excessivo, mas em Vrindavana todos estavam satisfeitos porque lá o verão parecia igual à primavera. Continuando, verso 3. No entanto, porque a Suprema Personalidade de Deus estava pessoalmente em Vrindavana, junto com Balarama, o verão manifestava as qualidades da primavera. Tais são as características da terra de Vrindavana. Verso 4. Em Vrindavana, o som alto das cascatas encobria o barulho dos grilos, e grupos de árvores, sempre umedecidas pelas gotículas de água das cachoeiras, embelezavam toda a área. Significado. Este e os 3 versos seguintes descrevem como Vrindavana manifestava as características da primavera mesmo durante o verão. Vamos ler os 3 versos seguintes que descrevem como é que Vrindavana demonstrava o clima de primavera mesmo durante o verão. Soprando as ondas dos lagos e rios fluentes, o vento levava o pólen de muitas variedades de lótus e ninféias e então refrescava toda a área de Vrindavana. Desse modo, os residentes dali não sofriam com o calor gerado pelo abrasador sol de verão e pelos incêndios sazonais da floresta. De fato, Vrindavana abundava em relva verde e fresca. Com suas ondas correntes, os rios profundos encharcam as margens, tornando-as úmidas e barrentas. Dessa forma, os raios do sol, que eram tão ardentes quanto veneno, não podiam evaporar a seiva da terra, nem queimar sua relva verde. Flores ornavam belamente a floresta de Vrindavana, e muitas variedades de animais e aves enchiam-na de ruídos. Os pavões e abelhas cantavam, e os cucos e grous gorjeavam. Então, aqui é o verso 7. Termina essa descrição de como Vrindavana apresentava as características da primavera, mesmo estando no verão. O verão na Índia é como o verão por aqui, que é muito quente, não chove, então não ameniza. Mas a gente viu descrições bem legais. Olhem essa que eu vou repetir. Com suas ondas correntes, os rios profundos encharcam as margens, tornando-as úmidas e barrentas. Então, o próprio rio, apesar de correr, ele ainda encharca, criando uma umidade na margem do rio. Então, o que é que isso provoca? Dessa forma, os raios do sol, que eram tão ardentes quanto o veneno, não podiam evaporar a seiva da terra, nem queimar sua relva verde.
Aí ficava tudo verdinho e ficava tudo umedecido. Bacana. Então são 4 versos que descrevem essas características. Isso, se nós estivéssemos estudando esse capítulo, como estudamos o Bhagavad Gita, em termos de sessões do capítulo e tudo, esses 4 versos comporiam uma sessão que poderia ser intitulada, né, A Primavera de Vrindavana, mesmo no verão. Ou o verão de Vrindavana, com características de primavera. Vamos deixar assim o verso 8, que vai ser amanhã, não tem significado. Nós vamos parar no 7, que também não tem significado. O que Hridayananda Maharaj fez aqui? Ele deu o significado para os 4 versos no primeiro, e ele diz: este e os próximos seguintes 3 versos descrevem as características de Vrindavana, manifestando a primavera, ainda que sendo verão. Então ele deu a explicação lá no primeiro verso. E a gente leu os 4, o último não tem mais significado. O próximo verso, que é o 8, que já não descreve isso, não tem significado, a gente vai ler a partir de amanhã. Tá bem? Isso aí. Alguma pergunta ou comentário? Uma observação assim de quem gosta de estudar sistematicamente, num dos significados, Hridayananda Maharaj diz, no capítulo 18, no livro Krishna. Então eu olhei instantaneamente o número desse capítulo, do canto 10, e é exatamente o capítulo 18. Aí me veio a curiosidade, será que ele fez o livro de Krishna, Prabhupada, né? Pegando cada capítulo mesmo do canto 10, a vontade que tem é de ir na biblioteca, pegar o livro de Krishna e comparar. Mas parece que é, né? Assim, e faz sentido também. Por que Prabhupada fez o livro de Krishna antes de traduzir o 10º canto do Bhagavatam? Porque ele pensava que ele poderia não estar vivo, uma vez que ele era idoso e sempre tinha problemas de coração. Ele teve 2 infartos vindo da Índia para o Ocidente. E depois ele teve mais problemas cardíacos. Eu vou mandar para vocês um videozinho que um devoto fez, muito interessante. Ele conjugou várias declarações de Prabhupada com música, com imagens e tudo, e ele faz no vídeo como se Prabhupada estivesse contando a história da ISKCON. Você viu já? É muito legal. Eu vou mandar para o Bala, vai mandar para vocês. Então, em um dado momento, Prabhupada disse, eu estava muito doente do coração, então, isso ele falando, né? Então, eu fui para a Índia, mas aqui na Índia, eu sempre recebia cartas, volta, 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 e ele fala assim mesmo, come, 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 come. Então eu decidi voltar, mesmo doente, mesmo desgastado, porque ele foi para a Índia pensando, se eu morrer, eu quero morrer em Vrindavana. Mas quando chegou lá, os devotos diziam, volta, volta, volta. Aí ele conta nesse humor de intimidade. Muito curtinho, são poucos minutos. Eu recebi anteontem e já curti várias vezes. Pena que não pode colocar muitas vezes o mesmo sinal, né? Senão eu não teria colocado. Até tentei, mas não deu. Então, vou passar para Baladeva, que tem o contato do grupo de vocês, possa passar. Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada.